Olá, meus amores. A nossa atividade de geografia de hoje é na página 26. Hoje, 18 de junho de 2020. Página 26 do nosso livrinho. E o nosso tema hoje é Cidades Gêmeas, Santana do Livramento, Rio Grande do Sul e Rivera, Uruguai. Cidades Gêmeas. Hoje nós vamos conhecer o que são cidades gêmeas. Né? Muitos podem estar confundindo aí o que são cidades gêmeas e quando na realidade vamos ver que a cidade gêmeas não é o que nós pensamos, né? Então é interessante que estejamos lendo, estejamos vendo o mapazinho aqui embaixo, aqui abaixo no nosso livro, na página 26, para a gente estar entendendo o que é a cidade gêmea. O termo cidades gêmeas é usado para designar municípios que são cortados por uma linha de limite entre países. Olha só, entre países, seja ela traçada em rios ou em terra, estando articulada por obras de infraestrutura, como pontes e rodovias, ou não. As cidades gêmeas precisam, portanto, estar em países diferentes. Além disso, para entrar nessa categoria, os municípios vizinhos precisam ter no mínimo 2.000 habitantes cada um e expressivo potencial de integração econômica e cultural entre si. Então, as cidades gêmeas, elas precisam estar em 2 países diferentes. Tipo Brasil e Uruguai, Brasil, Venezuela, Brasil, Paraguai. Elas não podem estar entre Pedreiras e Trizidela do Vale, por exemplo. Poderia ser cidades gêmeas, porque isso é cortada pelo rio e a ponte dá acesso às 2 cidades, né? A gente está transitando entre uma cidade e outra. Mas não significa que Pedreiras e Trizidela do Vale sejam cidades gêmeas. O termo cidades gêmeas, ela é usada para cidades que esteja entre países diferentes. Tipo, Santana do Livramento está no Rio Grande do Sul, no Brasil, e já Rivera está no Uruguai. São cidades gêmeas, mas uma está no Brasil e a outra está no Uruguai. Em 2014, o Brasil tinha 29 cidades gêmeas, sendo que a maior parte estava localizada no Rio Grande do Sul, onde havia 10 delas. Por quê? Porque o Brasil tem uma grande quantidade de cidades gêmeas. Porque o Brasil ele faz divisa, faz fronteira com 10 países da América do Sul, como foi falado na aula passada. Então, é comum que o Brasil tenha um grande número de cidades gêmeas, né? Santana do Livramento, no Rio Grande do Sul, e Rivera, no Uruguai, são exemplos de cidades gêmeas. Elas são articuladas por vias terrestres, ruas e avenidas. Por serem praticamente o mesmo município, é comum o fluxo de pessoas entre o Brasil e o Uruguai, indo e vindo de um país a outro diariamente. O comércio, por exemplo, é uma atividade que motiva esses deslocamentos. Nesses 2 municípios, os habitantes convivem com semelhança por causa da proximidade geográfica, mas também com diferenças como os costumes e a língua. Porque no Uruguai eles falam espanhol e no Brasil nós falamos português. Então, tem aí essa diferença da língua e tem a diferença também cultural, né? A nossa cultura, a cultura do Brasil é diferente da cultura do Uruguai. Porém, também é comum nesses municípios ver uruguaios falando português e brasileiros falando espanhol, ou mesmo ambos os grupos falando o portunhol, uma mistura dos 2 idiomas.
Então, é muito comum por os brasileiros viverem sempre em comunicação com os uruguais, eles já estarem fluentes, né? Falando fluentemente o, o espanhol. E também os uruguaios falando o português. E também tem lá uma língua que eles adotaram, né? O portunhol, que é a mistura das duas línguas. Pelo fato de as cidades gêmeas estarem localizadas em áreas de limite, é importante haver acordo entre os países para garantir a segurança e a qualidade de vida das pessoas. Como esses municípios geralmente têm significativa integração econômica e cultural, ou ao mesmo tempo potencial para isso, é comum apresentarem características semelhantes, a ponto de parecerem um único município. Por isso é importante que os governos dos países dos quais fazem parte as cidades gêmeas adotem ações conjuntas para administrar esses municípios. Aí, meus amores, temos aqui uma atividade para vocês fazerem, né? Aliás, nós temos duas. Nós temos a atividade da página 27, que são 4 questões. Vocês vão estar copiando no caderno de vocês e respondendo. São atividades diferentes. Vocês vão fazer essas 4 questões em uma folha. Depois vocês vão passar lá para a página 28 e 29 e copiar também essas questões aí, a questão 1 e 2, da página 28 e 29. Na questão 1 da página 28, não é preciso que vocês façam esse mapa, de forma alguma, é preciso que vocês façam esse desenho. Não vou pedir isso para vocês, porque até aqui na questão está pedindo assim: observe o mapa abaixo, depois responda as questões. Então, é só para vocês observarem o mapa e responderem as questões. A letra A: com quais países sul-americanos o Brasil não faz limite? Então, se vocês voltarem lá para aquele vídeo da aula passada, vocês vão ver que no vídeo tem a explicação que vai dar essa resposta a vocês. Quais países fazem ao mesmo tempo o limite com o Brasil e o Chile? É só vocês virem aqui no mapa, vocês vão ver, aí vocês vão responder. Quais países sul-americanos não têm saída para o mar? Aí também vocês vão estar olhando aqui no mapa e vocês vão ver que vou dar uma dica, são 2 países, não tem saída para o mar. Na letra D, imagine esta situação. Bruna, que é brasileira, quer viajar pela América do Sul. Ela vai sair de Brasília para conhecer Montevidéu, Lima, Quito, Bogotá e Georgetown. Quais países ela vai visitar? Aí é só vocês verem aqui quais são essas capitais. De quais são essas capitais aqui que está falando, aí vocês vão ver a capital de qual país que está falando. Vocês vão colocar, ela vai para a capital do país tal, tal, tal. Na segunda questão, vocês vão ler o textinho em cor cinza, que está aqui abaixo. Leia a seguir o texto sobre o município sul-matogrossense de Ponta Porã, conhecido como Princesinha dos Ervais, devido à produção de erva mate. Depois, com um colega, responda as questões. Como vocês não vão ter esse colega, por causa do nosso distanciamento social, então vocês vão responder aí com o papai, com a mamãe, com o irmão, com o primo que mora junto. Vocês vão estar respondendo comigo, que vou estar aqui explicando para vocês. Vocês vão estar me assistindo e respondendo as questões. Pelo que foi descrito no texto, letra A, pelo que foi descrito no texto e pelo que você aprendeu neste capítulo, como são conhecidas as cidades fronteiriças como Ponta Porã e Pedro Juan Cabeleiro.
Aí vocês vão lá, voltando lá para a página 26 e 27, vocês vão estar olhando esses mapinhas aqui e vocês vão estar encontrando essas cidades, viu? De acordo com o texto que os moradores de Ponta Porã se chamam de brasiguaios. De acordo com o texto, porque os moradores de Ponta Porã se chamam brasiguaios. Também está aqui no texto, vocês vão ler e vão responder a questão. E a C, porque é importante que os moradores de ambas as cidades respeitem e valorizem a cultura dos dois países. É uma resposta pessoal, letra C. Mas vocês vão estar lendo o texto, aí vocês vão estar tendo embasamento para estar respondendo essa letra C. Então, vocês lendo esse textinho, vocês vão estar respondendo a letra A e a letra B e também a letra C. Meus amores, a nossa aula fica por aqui. Tenha todos uma boa sorte, um abraço bem forte, paciência que tudo isso vai passar em nome de Jesus. Um beijão no coração de cada um.